Bom dia para todos. Bom estarmos de volta aqui, estudando a palavra de Deus. Espero que você esteja muito bem, aonde quer que você esteja, ouvindo ou vendo o programa nesta manhã. Vamos continuar falando sobre o nosso tema, crescimento espiritual. Um tema importante, um tema que todos nós precisamos prestar atenção e fazer, né? Lembra que crescimento espiritual existe. Deus espera de nós e ordena que nós cresçamos. E já falamos um pouco sobre o nosso manual de instruções, a Bíblia. É nela que nós aprendemos sobre crescimento. E estamos vendo agora 5 chaves que vão abrindo as portas, destrancando as portas e nos ajudando no nosso crescimento. Vimos a primeira já, que é glorificar a Deus em tudo. E vimos várias maneiras de como glorificar a Deus. Eu espero que você tenha colocado em prática isso na sua vida e que você tenha notado um crescimento espiritual. Hoje nós vamos ver a segunda chave, que se chama obediência. Vamos falar então como é que a obediência nos ajuda em nosso crescimento espiritual. Abra sua Bíblia comigo para começarmos no Evangelho de Mateus. Vamos ver Mateus capítulo 13. Vamos abrir lá. Mateus capítulo 13. Começando no versículo 36. Mateus capítulo 13, começando no versículo 36 até o 43. Jesus havia contado aqui uma parábola, né? Mateus capítulo 13 é o capítulo das parábolas. Jesus havia contado uma parábola do joio e do trigo. E agora aqui no versículo 36, ele vai explicar a parábola. Vamos ler e vamos fazer alguns comentários. Começando no 36. Então, Jesus deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Olha como Jesus está explicando a parábola. Nós não precisamos ficar pensando, né? Mas o que será que Jesus disse? Seria tão bom se tudo fosse tão explicadinho como isso que acabamos de ler. Não tem dúvida do que Jesus está dizendo. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus está ensinando aqui nesta parábola
que vão haver impostores, vamos usar esse termo, pessoas não genuínas, falsas, dentro da igreja, né? Aqui o trigo e o joio são semeados. Deus semeia o trigo, o diabo semeia o joio, e eles são colhidos juntos. Então, existe pessoas falsas dentro da igreja, impostores. Agora, como é que eu e você vamos saber se uma pessoa é genuína ou não? Como é que eu sei se aquela pessoa que está ali do meu lado, nos cultos ao Senhor, é uma pessoa genuína? É trigo ou é joio? Como é que eu sei? Existem várias maneiras, mas creio que a principal é através da obediência. A obediência é um fator determinante para sabermos se um discípulo é genuíno ou falso, se é o verdadeiro ou se é o impostor. Se uma pessoa diz, sim, eu sou um cristão, sim, eu sou uma cristã, mas na sua vida diária não existe nenhuma evidência de obediência aos mandamentos de Deus, esta pessoa não é genuína. Não adianta só falar da boca para fora, né? Ah, eu sigo a Jesus. Mas, se não existe obediência no seu dia a dia, não adianta nada falar. São palavras jogadas ao vento, né? É muito barulho, mas sem ação nenhuma. E pessoas têm o direito, não é, de desconfiar quando não existe nenhuma evidência de obediência. Tantas pessoas podem dizer, sim, eu sigo a Jesus, mas se não existe obediência aos mandamentos, esta pessoa não está sendo genuína. Ela está sendo falsa naquilo que ela está dizendo. E Jesus disse isso também num outro lugar. Vamos para o Evangelho de Lucas. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6. Vamos ler esse texto aqui. Lucas capítulo 6, eu vou ler um versículo só. Versículo 46. Lucas capítulo 6, o versículo 46. Aqui é naquele sermão do monte, né, que nós temos lá em Mateus, mas aqui em Lucas, capítulo 6, 46, Jesus diz o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O que adianta chamar Jesus de Senhor se não existe evidência nenhuma na minha vida de obediência? Não existe nada, né? São pessoas falsas, impostores, joio no meio do trigo. E existe, infelizmente, pessoas assim dentro da igreja. Pessoas que só falam, fazem muito barulho, mas não têm ação nenhuma. Não têm obediência aos mandamentos de Jesus. E a obediência é extremamente importante. Ela é a nossa segunda chave, que vai abrir uma nova porta e vai nos ajudar a crescer mais. Glorificar a Deus é a primeira chave. Obediência é a segunda chave. E eu quero estudar aqui com vocês um exemplo que você conhece muito bem, mas que é um exemplo muito bom de obediência.
Noé. Noé é um exemplo para nós de obediência. Na vida de Noé, nós notamos uma obediência, uma fé. E vemos que obediência e fé andam juntas. Podíamos falar de uma fé obediente, não é mesmo? Obediência e fé andam juntas. E Noé é um grande exemplo para nós de uma fé obediente. Noé é uma prova positiva de uma fé obediente. Eu quero dar uma analisada em algumas situações na vida de Noé que nos ajudam a entender sobre obediência, vendo que fé e obediência andam juntas. Vamos primeiro para a carta aos Hebreus, aquele capítulo dos heróis da fé. Ali fala sobre Noé. Vamos para o capítulo 11 de Hebreus, versículo 7. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Olha só o que fala sobre Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha que passagem importante. Noé respondeu quando Deus falou com ele. Noé respondeu de uma maneira positiva, obediente, quando Deus falou com ele. Ele construiu uma arca grande, um barco enorme, quando tal construção parecia totalmente sem sentido. Percebeu aqui o começo do versículo 7? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Olha a fé aqui. Ele construiu uma arca, obediência ao mandamento de Deus. Fé e obediência andando de mãos dadas, andando juntas. Por que Noé construiu essa arca quando esse tipo de construção não fazia sentido? Por que será que Noé fez isso? Pelo simples fato de que Deus ordenou que Noé fizesse. E Noé obedeceu. Obediência. Olha, lá no livro de Gênesis, nós vamos voltar lá daqui a pouco, mas a palavra de Deus ensina no capítulo 6 de Gênesis que Noé usou 100 anos da sua vida obedecendo a Deus. Nessa construção desta arca. Eu não sei sobre você, mas se fosse eu, Alan, depois de uns 70, 80 anos, eu começaria a duvidar das ordens de Deus. Levou 100 anos para Deus trazer o dilúvio e Noé pregando arrependimento para aquele povo cruel, sem moralidade, e construindo a sua arca. 100 anos de obediência. Talvez, se fosse você ou eu, nós teríamos parado a construção, sem terminá-la, né? Eu falei 70, 80 anos, mas provavelmente muito menos, né? 5,
6, 10 anos e nada. E a construção indo para frente e nada. 20 anos, 30, 40, 100 anos. Noé praticou obediência na construção desta arca. E vamos lembrar alguns detalhes aqui que fazem desta história uma história muito mais demonstrativa de obediência. Vamos lembrar que Noé vivia longe do mar, não morava à beira-mar, não, e que nunca tinha caído chuva na terra. E Deus pede para Noé construir uma arca, um barco enorme. E nunca havia chovido. Noé não sabia o que era chuva. Ele morava longe do mar. Construir uma arca no meio do mato não faria sentido. Mas Deus mandou e Noé obedeceu. Como lemos aqui em Hebreus 11, 7, né? Pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Ele nunca tinha visto chuva, ele morava longe do mar, construiu uma arca. Uma fé obediente não questiona Deus. Uma fé obediente obedece. Não questiona Deus. Já aconteceram coisas na sua vida que você procurou ou pensou em questionar Deus? Uma fé obediente não questiona Deus, obedece. Obedece. Talvez passamos por situações onde Deus está nos pedindo para fazer algo que parece ser sem sentido na nossa vida. E a obediência não questiona. Uma fé obediente obedece. Noé era um ser humano, como você, como eu. Ele não era um super-homem. Ele era um humano como você e eu, com muito trabalho, com muitas coisas para fazer durante o seu dia, para sustentar sua família. O trabalho de Noé não era ser um carpinteiro, um marceneiro. Ele tinha outros afazeres no seu dia a dia. E para Noé dedicar tantos anos da sua vida para construir esta arca, demonstrava uma dedicação deste homem ao pedido do Senhor Deus. Noé demonstrou obediência. Noé escutou a Deus, Deus fez um pedido, deu uma ordem, Noé escutou e depois usou o restante da sua vida obedecendo. Que exemplo maravilhoso de obediência, não é? De uma fé obediente. Uma coisa é iniciar, cortar a primeira árvore. Isso é uma coisa. Mas ver Noé ainda construindo a arca, 100 anos depois, é outra coisa, não é mesmo? Começar é importante,
mas terminar o trabalho é mais importante ainda. E olha, muitas vezes na nossa vida, eu tenho exemplos assim na minha, e com certeza você tem na sua. Muitas vezes na nossa vida, nós começamos bem, não é mesmo? Somos animados, com vontade, dedicados, mas paramos aí. Paramos aí. Começamos bem um trabalho, mas paramos aí. Não existe uma dedicação firme da nossa parte, muitas vezes, ano após ano. E não é muito difícil, podemos até sair da parte espiritual, não é? Vamos pensar aí nas nossas resoluções de começo de ano. Estamos chegando perto de um ano novo. 2022 está bem pertinho. E a maioria das pessoas, talvez você seja uma delas, faz resoluções para o ano novo, né? Ah, ano que vem eu vou entrar numa academia. Ano que vem eu vou cuidar melhor da minha saúde. Eu vou andar mais. Eu vou comer de uma maneira mais saudável. Ano que vem eu vou passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Eu vou deixar o celular de lado. Eu vou deixar a televisão de lado. E vou passar tempo com meus filhos, com minha esposa. E nós fazemos resoluções para o ano novo. E começamos bem, né? Começamos bem. Ah, aquela academia 3 vezes por semana, mas depois de um certo tempo, nós paramos. Aquela comida saudável, aquele tempo com a família, começa bem, mas nós paramos. Noé cortou a primeira árvore e 100 anos depois ele estava construindo a arca. Que dedicação de Noé, que obediência de Noé. Olha de novo Hebreus capítulo 11, versículo 7. Eu quero chamar a atenção para uma palavrinha que tem ali. Eu vou ler o versículo de novo e aí eu quero falar sobre uma palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vamos ler de novo o texto. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A palavrinha que eu quero chamar a atenção é a palavrinha temor. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, a chuva, por exemplo, movido por santo temor. É a palavra temente. Noé, movido por um santo temor. Esta palavra tem a ver com reverência para com Deus. Noé obedeceu, ele foi movido por uma santa reverência. Noé obedeceu porque tinha reverência, respeito é uma outra boa palavra para temor. Noé tinha reverência, respeito para com as ordens de Deus. Ele foi movido por um santo respeito, uma santa reverência para com aquilo que Deus estava falando. Noé tratou a mensagem de Deus
com respeito, com reverência. Não tratou a mensagem de Deus como uma coisa banal, vulgar, mas pelo contrário, ele teve uma santa reverência, um santo respeito, um santo temor. Noé, desculpe, tratou as ordens de Deus com respeito. Que lição importante para nós, não é? Quando nós estamos estudando a Bíblia, nosso manual de instruções, nós devemos tratar o que nós estamos lendo com respeito, com reverência, com temor. São as ordens de Deus para nós. Noé tratou assim. Deus falou algo para ele e ele obedeceu. E lembra, Noé vivia longe do mar, nunca havia chovido antes, e Deus pediu para Noé construir um barco enorme para salvar a sua família. Noé escutou, teve respeito, reverência com o que Deus estava falando e obedeceu. Obedeceu. Muitas vezes, hoje em dia, na nossa leitura da Bíblia, nós lemos como se fosse uma coisa muito comum, né? Muitos de nós têm um plano de leitura diário. Isso é muito bom, eu já faço isso há muitos anos, lendo a Bíblia pelo menos uma vez, todos os anos, desde Gênesis até Apocalipse. E tem planos de leitura diferentes, né? Tem alguns que seguem uma ordem cronológica, tem alguns que começam em Gênesis e terminam em Apocalipse, tem alguns que leem alguns capítulos do Velho Testamento, alguns capítulos dos Salmos e alguns capítulos do Novo. Então, existem vários planos de leitura e todos eles são muito bons. Mas o que pode acabar acontecendo, e que não deve, é nós lermos o que temos para ler todos os dias de uma maneira muito comum, sem prestar atenção no que nós estamos lendo. Hoje eu tenho que ler 5 capítulos, então eu leio rapidinho para ficar em dia. Mas eu não presto atenção. Eu não fico meditando no que eu li. Eu não leio com reverência, com respeito. E é isso que nós precisamos fazer. Noé nos ensina tanta coisa, né? Uma fé obediente, uma dedicação total ao seu trabalho. 100 anos construindo essa arca. Uma reverência, um respeito, um temor ao que Deus estava dizendo. Nós precisamos ser assim, né? Quanta lição com a vida de Noé. Obediência, dedicação, começar e terminar o trabalho, e respeito, reverência, temor com o que Deus está nos dizendo, nos falando e nos pedindo. A próxima vez que você for ler a palavra de Deus, esse manual de instruções, a Bíblia, procure ler com reverência, com respeito, com temor. Leia, faça a sua leitura diária, mas medite no que você está lendo. Lembre que é Deus falando com você. Não é um livro de romance, de ficção, de mistério, policial, uma comédia, que nós lemos e esquecemos.
Não. Este aqui é um livro de Deus para nós, especialmente para nós. E nós precisamos ler com reverência, com respeito. Faça isso a próxima vez e você vai ver que isso vai mudar o significado para você. Você não está lendo simplesmente para completar uma leitura e depois dizer, eu li a Bíblia toda num ano. Mas você está lendo porque você quer ouvir o que Deus tem a dizer para você, com respeito, com reverência, com temor. Ler, meditar e praticar. Obediência. Ah, tão importante. É a segunda chave que abre essa porta que vai nos ajudar a crescer. Agora, vamos pensar um pouquinho nessa arca. Não é um barquinho qualquer, né? O que é que você faria se Deus ordenasse a você a construir um barco, uma arca de 20.000 toneladas? Pessoas fizeram estimativas, né? Pelo tamanho, pela largura, pela altura da arca. Quanto pesaria um barco assim? 20.000 toneladas. Uma tonelada é 1.000 quilos. Multiplica 20.000 por 1.000. Esse era o peso dessa barca, dessa arca. O que é que você faria se Deus ordenasse a você a construir um barco deste tamanho no meio do mato? Não é dentro de um galpão, não é dentro de um local apropriado para construção de barcos, como existem, né? Esses iates e esses barcos enormes. São todos construídos em estaleiros próprios, com guindastes, próprios para uma construção de um barco assim. Noé estava no meio do mato, no meio do nada. E Deus pediu para ele construir um barco deste tamanho. O que é que você faria se Deus pedisse para você fazer isso? Olha, tantas vezes Deus nos pede para fazer coisas tão menores, tão sem importância e significância como esta arca. E nós muitas vezes falamos não. Ou muitas vezes nós começamos, mas paramos. O que é que você faria se Deus pedisse para você construir um barco deste tamanho, no meio do nada, quando não havia chovido ainda? Imagina as pessoas passando ali e caçoando de Noé e de seus filhos. Imagina. Será que, se isso acontecesse com você, você daria o braço a torcer e pararia? Ah, eu não aguento mais. É muito trabalho, é muita dedicação. Eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. Os meus vizinhos vivem caçoando de mim. Eu vou parar. Muitas vezes é assim que as pessoas agem. Noé demonstrou obediência, uma fé obediente, uma dedicação total a Deus, uma reverência ao que Deus estava pedindo para ele. E construiu essa arca. Penso eu que o maior
ato de obediência foi quando Noé pegou o seu machado e cortou a primeira árvore. Aí começou a obediência de Noé. O maior ato de obediência foi cortar a primeira árvore e continuar o seu trabalho. Eu quero lembrar aqui um pouquinho vocês o tamanho desta arca. Se você volta lá para Gênesis capítulo 6, você tem as medidas, mas para a gente pensar um pouco aqui, a altura dessa arca era um prédio de 4 andares. Talvez você more num prédio assim, né? Essa era a altura da arca. Talvez você esteja andando pela rua e veja um prédio de 4 andares. Você tem uma noção da altura deste barco. Não era um barquinho qualquer, não. Uma arca de 4 andares. O comprimento, aproximadamente 2 campos de futebol juntos, um atrás do outro. Esse era o comprimento dessa arca. Olha que grande, que enorme que era isto. Tornava o seu trabalho muito mais difícil, não é? A sua obediência muito mais difícil. Uma fé obediente, uma dedicação total, um respeito, uma reverência ao pedido do Senhor Deus. Noé, no meio do mato, longe do mar, nunca havia chovido antes, e Deus pede para Noé construir um barco de 4 andares, uma altura de 4 andares hoje de um prédio, de um comprimento de quase 2 campos de futebol, um na frente do outro. Grande. Vamos lembrar que Noé pregou por 100 anos enquanto ele estava construindo a arca e não converteu ninguém, a não ser a sua família, né? Sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. 100 anos pregando, sem converter ninguém e construindo aquele barco enorme. Imagina a zombaria das pessoas, passando por ali e vendo a dedicação de Noé e zombando dele. Que é isso, Noé? Você está louco? O que é isso? Construir isso aqui no meio do nada? Se fosse pelo menos perto do mar, mas aqui no meio do nada. Olha só quanto que Noé teve que aguentar. Obediência. Mais ainda, deixa eu lembrar mais algumas coisas. A arca não tinha âncora, não tinha velas, não tinha direção, não tinha leme, era somente um barco grande. Grande. Inclusive, a palavra de Deus diz que quando a família de Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. E eles estavam presos dentro daquele barco enorme, sem âncora, sem velas, sem direção, sem leme. Obediência, fé, uma fé obediente. E ainda assim, Noé obedeceu, mesmo com
todas essas coisas, entre aspas, contra, Noé obedeceu. Volta comigo para o livro de Gênesis. Quero mostrar algumas coisas interessantes lá. Gênesis capítulo 6, onde nós encontramos a história de Noé e a história da arca. Gênesis capítulo 6. Vamos ler os versículos 19 a 21. Além de tudo isso que nós já falamos, olha Gênesis 6, 19 a 21. 19. Faça entrar, né, Deus pedindo aqui, ordenando a Noé, faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Já não bastava construir uma arca. Agora, Noé tem que encher esta arca com animais. Já pensou? Depois de tanto trabalho, ainda precisava encher essa arca com animais. E Deus disse no versículo 21, né? Olha, traga alimentos para essa arca, para você e para os animais. Noé não sabia quanto tempo ele ia ficar na arca? Já pensou? Já parou para pensar em quanta comida ele teria que armazenar? Já pensou? Já pensou no trabalho de dar comida para tantos animais, animais diferentes que comem coisas diferentes? Já pensou nisso? Já pensou no problema da limpeza da arca? Já pensou nisso? Eu não sei como é que Noé e sua família fizeram, mas eles fizeram. Obedeceram a Deus. Animais, grandes, pequenos, aves de todo tipo dentro da arca. Comida para todos eles, para os animais e para Noé e sua família. Limpar a arca todos os dias da sujeira dos animais. Já pensou nisso? Noé tinha bastante razões para desistir, para desanimar, para parar com tudo. E talvez, se fosse você ou eu, nós teríamos levantado a mão, levantado a nossa bandeirinha branca e falado: chega. Né? Noé, tinha razão suficiente para desanimar, para desistir, para parar com tudo. Mas olha o versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis. Esse versículo é fantástico. Olha o versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Que versículo fantástico! Ah, eu gostaria que no fim da minha vida
pudesse falar isso de mim. O Alan fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Que maravilhoso! Noé foi assim. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Hoje, pensa em hoje, 2021, novembro. Deus nos manda fazer certas coisas e nós falhamos. Nós falhamos. Já pensou se Deus pedisse para você construir uma arca hoje? Já pensou? Será que obedeceríamos? Será que teríamos dedicação total para começar e terminar? Será que teríamos respeito, reverência às ordens de Deus? Quantas coisas Deus pede para você e para mim fazer, que são tão mais fáceis do que construir uma arca desse tamanho. Nós começamos bem, mas paramos, desanimamos, desistimos. Obediência é a chave que vai abrir a porta para o nosso crescimento espiritual. Noé é um grande exemplo de uma fé obediente. Olhe para a sua vida e veja o que é que Deus está pedindo para você fazer. Ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, ser um filho ou uma filha que respeita seus pais, ser um pai ou uma mãe que traz amor e carinho aos filhos, ser uma pessoa honesta no seu trabalho, ser um bom amigo, ser fiel nos cultos, estar presente todos os domingos quando a igreja se reúne, ler a sua palavra todos os dias. O que é que Deus está pedindo para você? Muito mais fácil do que construir uma arca daquele tamanho no meio do nada. Vamos obedecer? Vamos obedecer às ordens de Deus? Vamos demonstrar uma fé obediente. Vamos demonstrar uma dedicação total. Vamos começar e terminar. Vamos ter respeito, reverência, temor aos mandamentos de Deus. Se nós praticarmos obediência, nós vamos começar a crescer espiritualmente falando. Pode ter certeza. Nós vamos crescer espiritualmente. Crescimento espiritual tem a ver com obediência, sem dúvida. Obediência aos mandamentos de Deus. Na próxima vez, nós vamos continuar falando sobre obediência. Mas eu quero ir para o Novo Testamento e aplicar o que nós vimos hoje sobre obediência na nossa vida. Hoje nós usamos o Velho, falando sobre o exemplo de Noé. Na próxima vez, quinta-feira, 11 horas da manhã, nós vamos aplicar isso, mas usando o Novo Testamento. Pense na sua vida. Como é que está a sua obediência
aos mandamentos de Deus. Deus abençoe você. Seja uma pessoa obediente e você vai sentir um crescimento muito grande na sua vida. Deus abençoe a todos. When I survey